Maravilha ter você aqui. Mais uma aula sobre o estudo dos princípios constitucionais, princípios limitadores ao poder punitivo do Estado. Já vimos os princípios basilares, segundo a doutrina moderna, que se trata do princípio da culpabilidade, princípio da legalidade e o princípio da dignidade da pessoa humana. E essa mesma doutrina traz como os outros princípios como sendo derivados deste, como é o caso do princípio da insignificância ou bagatela, princípio da lesividade, princípio da individualização da pena, princípio da intranscendência da pena. Então, são princípios que nós estudamos eles como derivados. Tentamos aqui esgotar o que a doutrina vem trazendo como princípios constitucionais limitadores ao poder punitivo do Estado, que estão de forma expressa ou implícita no Código Penal. Vão dar base de sustentação a todo ordenamento jurídico penal. A aula sedimentada em jurisprudências dos tribunais superiores, tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto do Superior Tribunal de Justiça e de alguns tribunais de justiça espalhados pelo Brasil. Além de pesquisa em doutrina moderna, do que os doutrinadores modernos têm trazido acerca de novas teorias, a interpretação delas, verificando o que as bancas examinadoras dos concursos públicos, eles mais tendem a exigir em relação à cobrança em provas. Tudo isso para fazer com que você, a partir dessa teoria desenvolvida, estudada, você consiga interpretar os casos que chegarem à sua análise, casos concretos. Vou fazer aqui uma apresentação através de slides, como comumente faço, para nós verificarmos esses princípios derivados que nós começamos a estudar e estamos aqui desenvolvendo. Vocês fiquem absolutamente à vontade para fazer qualquer questionamento acerca. O primeiro princípio que nós vamos estudar na aula de hoje é o princípio da intervenção mínima ou necessária, a última ratio. O direito penal deve ser a última ratio, a última razão, somente existindo quando os outros ramos do direito não forem suficientes. Aí sim aparece o direito penal. Diz aqui o texto doutrinário: por ser um violento meio de controle social, o uso do direito penal deve ser reservado apenas para as situações onde ele seja imprescindível. Vale dizer, sempre que puder ser evitado seu uso, deve-se então prescindir do direito penal. Deste modo, se reconhece que apenas uma parcela dos interesses sociais vai ser merecedora da tutela penal. O princípio da intervenção mínima relaciona-se, assim, com a ideia de dignidade penal do bem jurídico. Portanto, o direito penal só deve ser utilizado quando exatamente necessário, devendo ser subsidiário e fragmentário. O direito penal, portanto, ele é a última razão, a última ratio. Somente deve existir, já que ele é um direito que traz a segregação, a possibilidade de imposição de pena. A privativa de liberdade é a pena mais severa possível que existe no nosso Código Penal. Então, privar uma pessoa da sua liberdade, ou mesmo restringir um direito, essa intervenção do Estado na vida das pessoas deve ser mínima. Quanto mais normas penais tivermos, menor nosso direito de ir e vir permanecer. Quanto menos normas, maior o nosso direito. E esse princípio, ele faz com que o Estado
não seja um Estado marxista, um Estado que venha intervir em tudo. Você tem a questão, você beber. Você pode beber de qualquer forma, de qualquer jeito? Não. Você não pode beber e dirigir. Então o Estado está intervindo. Você pode aplicar castigo a seus filhos? Qualquer excesso, qualquer imoderação, você é punido. Você pode ameaçar, gritar, constranger sua esposa? É a Lei Maria da Penha. Você pode escutar o seu som da altura que bem vale convir? Não. Por quê? Porque tem a perturbação ao sossego. E isso não é um acaso, é através da lei, a lei penal. O legislador veio e impôs limites através do direito penal, descrevendo certas condutas como criminosas, descrevendo certas condutas como ilícitos penais, quer seja através do crime ou de uma contravenção penal. Mas o certo é que o Estado não pode estar intervindo na vida da gente sobre tudo. Se outro ramo do direito é suficiente para resolver a contenda, não precisa de direito penal. Dei aqui um exemplo em relação a uma compra de um veículo automotor. Você foi numa revenda, comprou um veículo e depois de uma semana o veículo fundiu o motor. Você retorna à revenda, reclama para o proprietário e ele nada faz por você. Bom, até onde é direito civil e onde é que entra o direito penal? O crime, ele está na cabeça de quem o faz, está na cabeça do autor. Eu que quero praticar o crime, não é da vítima. O crime não é da vítima, é do autor. Eu decido qual tipo penal, qual descrição, qual artigo da lei eu vou cometer. Porque eu sei exatamente que é o crime e qual a pena. O desconhecimento da lei é inexcusável, é indesculpável. Então você pega e decide cometer um crime de estelionato. Eu vou enganar alguém, eu vou vender um carro que eu sei que está com problema, vendi e levei essa pessoa a prejuízo, através de um engodo de engano, dizendo que o carro estava em perfeitas condições, quando na verdade não estava, e eu era sabedor disso. Por quê? Porque eu quis enganar, eu quis levar a pessoa a prejuízo. Isso é o quê? Crime de estelionato do artigo 171. Mas pode ter acontecido não um crime, mas uma desavença em uma relação comercial, resolvida pelo direito civil. A partir do momento que o proprietário, que quem lhe vendeu o carro, não sabia do defeito, não tinha conhecimento, não é um mecânico, agiu de boa fé. Ah, mas agiu de boa fé na venda, mas ele tem obrigações cíveis para comigo, que estou aqui no prejuízo como consumidor. Mas vai se resolver civilmente, porque é uma relação comercial. Uma relação comercial que está sendo desfeita ou que uma das partes não está satisfeita, porque Professor, houve o prejuízo. Pois não, Hugo? peço licença. Professor, e se a pessoa vem comprar um carro, o carro de defeito, você procura a pessoa para conversar de modo civil, e a pessoa, antes de você ir atrás dessa conversa, você tinha assinado um contrato com cláusulas dizendo que após a compra você não tem essa garantia, apesar da garantia de um carro, de acordo com o Código do Consumidor, é de 90 dias. Mas ele colocou no contrato que não ressarceria o dano. É uma questão difícil. Como fica, professor? Em relação ao direito civil, Hugo, nós temos aí alguns contratos que são considerados como contratos leoninos, em que uma das partes ela tem uma vantagem exorbitante em relação à outra.
Poder Judiciário fica atento a isso para eivar de nulidade certos contratos. Em relação, mas eu não vou adentrar aí ao mérito da questão civil. Para o direito penal, qualquer cláusula que tenha sido escrita, mesmo a pessoa lá inocente que foi vítima de um estelionato tenha assinado, o autor do fato, ela, sabendo que o carro era defeituoso, que o carro ia apresentar uma falha, um defeito, e ela era conhecedora desse defeito, enganando a vítima, ela engana na venda e engana também na hora da assinatura do contrato, porque ela é conhecedora do conteúdo. Então, caracteriza da mesma forma o crime de estelionato. Cláusula abusiva, cláusula leonina. Então, questões relacionadas a vizinhos, por exemplo, questão de muros, questão de árvores limítrofes, de animais, de frutos, tudo isso, direito civil. Professor, e até onde vai o direito civil e onde começa o direito penal? O direito penal, ele protege os bens jurídicos, protege o direito civil. A relação comercial é civil. Agora, a proteção do patrimônio em relação a crimes é feita pelo direito penal. E ele vai atrás das condutas mais perniciosas, mais graves. Então, se alguém está subtraindo o seu bem, o legislador tem lá um dispositivo que incrimina o furto, do artigo 155. O legislador tem o tipo penal da apropriação indébita, daquele que tem um bem seu e não lhe devolve. Tem o crime de estelionato, quando alguém lhe engana, lhe leva a prejuízo. Então, o direito penal, ele vai amparar, vai proteger o direito civil naquilo que for necessário, que seja suficiente. Mas a intervenção do Estado, ela deve ser mínima. A intervenção do Estado é mínima na vida das pessoas. Olha aqui um julgado, uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Foi em 2020, onde o Poder Judiciário trouxe, no caso concreto, o princípio da intervenção mínima para fundamentar a decisão. Imperativa a absolvição do réu quando ausente a demonstração do dolo específico do agente em perturbar a tranquilidade da vítima, por assinte ou motivo reprovável. Aplica-se o princípio da intervenção mínima do direito penal, quando a lide pode ser solucionada por outros ramos do direito. Apelação criminal conhecida e provida. Você teve, num caso concreto, uma ação judicial, uma ação criminal, onde se tentou punir, em detrimento de perturbação do sossego, que é uma contravenção penal, um dos vizinhos. Mas foi demonstrado no processo, certamente, que a pessoa não tinha um dolo específico, ou seja, não tinha a vontade intencional específica em relação à perturbação. Não tinha um fim de perturbar a outra parte. E aí o Poder Judiciário, nesse caso, casuístico, nesse caso, verificou que não caberia a punição e sim a absolvição do réu em detrimento da intervenção mínima do Estado. Porque o Estado não vai intervir sobre tudo, e sim naquilo que for fundamental, que for necessário. Se tem o direito civil, se tem a questão de danos morais a serem arguidas pela parte que se sentiu prejudicada, está resolvido. E não direito penal. Direito civil vai resolver. A intervenção do Estado é mínima na vida das pessoas.
Agora, uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi em 2019. Absolvição proferida em primeiro grau com base na aplicação do princípio da intervenção mínima. E resignação ministerial, Ministério Público, promotor de justiça, ficou irresignado com a decisão, por isso apelou. Irrelevância da reconciliação entre o acusado e a vítima. Conduta penalmente relevante, condenação que se impõe. Recurso provido. Vamos lá. Impossível a aplicação do princípio da intervenção mínima quando o bem juridicamente tutelado é a integridade física da vítima, em situação de violência doméstica, que merece integral proteção pelo direito penal. Nós vimos até, quando do estudo do princípio da insignificância, que existe uma teoria que está ainda aí em desenvolvimento sobre a insignificância imprópria. Que quer dizer o quê? O sujeito, ele praticou uma violência doméstica, uma ameaça, um constrangimento, mas quando o juiz foi proferir a sentença penal em absolver ou condenar, naquele momento o casal já havia se reconciliado. Já não existia qualquer contenda, qualquer divergência entre eles. Um casal que convivia, que necessitava um do outro, que necessitava de um para prover o sustento da família. E qualquer condenação poderia vir a trazer malefício a esse sustento. E agora, o que é que o juiz faz? Os tribunais superiores não têm aceito o princípio da insignificância imprópria para fazer com que aquele indivíduo que cometeu um crime, ele não venha a ser punido somente porque agora, no momento, não há mais consequências pelo fato que foi praticado anteriormente. Então, nesse mesmo sentido, o princípio da intervenção mínima, ele não pode ser invocado em situações similares. Por quê? Porque a vítima de violência doméstica merece integral proteção do direito penal. As condutas não podem ser consideradas como mínimas, não podem ser consideradas como irrelevantes e insignificantes. Passe o grau de violência e criminalidade de uma cultura estabelecida em detrimento de violência doméstica familiar. Mais um desdobramento aqui, existem dois desdobramentos do princípio da intervenção mínima necessária. É a subsidiariedade e a fragmentariedade. Vamos primeiro à subsidiariedade. O direito penal só intervém em abstrato quando os demais ramos do ordenamento jurídico se mostrarem ineficazes na tutela do bem jurídico. Assim, se outras formas de sanção ou outros meios de controle social revelarem-se suficientes para a tutela desse bem, a sua criminalização é inadequada e não recomendável. Se para o restabelecimento da ordem jurídica violada forem suficientes medidas cíveis ou administrativas, são estas que devem ser empregadas e não as penais. A subsidiariedade está nesse sentido. A subsidiariedade é um desdobramento da intervenção mínima necessária. Nesse sentido, direito penal, ele é mínimo, e outros ramos do direito, se forem suficientes para estarem resolvendo determinado fato, não precisa da intervenção do direito penal, porque ele somente deve vir para condutas máximas, para condutas que realmente gerem perigo ou gerem gravame ao bem jurídico tutelado.
Centenas de clientes denunciam o site acusado de vender e não entregar. Até onde é um crime ou até onde não é crime? É só o aspecto cível. Você tem que verificar o fato em concreto. Você Professor, tem que entrar na cabeça do agente, do autor, e verificar o que aconteceu, qual era a intenção dele. A intenção dele foi dar um golpe nas pessoas. Era um golpista, simulou um site, um fake, e começou a fazer vendas que não existiam. O produto não existia e você comprando e ele ganhando dinheiro. Ok, crime de estelionato está enquadrado. Mas existe aquele vendedor que se desorganizou, que ele foi vender um produto, não conseguiu ter uma organização, um armazenamento, um estoque suficiente para atender seus clientes, e agora estão os clientes todos registrando boletins de ocorrência, solicitando instauração de inquérito policial, acusando ele de ser um estelionatário, porque ele recebeu dinheiro e ainda não pagou, não entregou a mercadoria. E aí o que acontece? Isso é um crime? É um estelionato? Não, não é um estelionato. É uma desavença comercial. Ele tem o quê? Que restituir o valor à vítima, às pessoas. Se ele causou danos morais, vão ter que ser vistos e ele indeniza. Mas é uma questão cível e não criminal. Repito, o crime é do autor. É ele quem pratica a conduta. Conduta é a ação ou omissão sem a qual o crime não ocorre. Então, eu decido praticar o crime. Eu sou autor. Não vá atrás da vítima, que a vítima sempre vai dizer que é crime. Você tem que investigar a situação, os fatos, para identificar. E sempre, o crime está aqui dentro, no autor. Independentemente de não ser provado, não quer dizer que o crime não ocorreu. O direito penal é aquele fato acontecido. Fato aconteceu, ok, é o crime. Agora, como provar é no processo. O processo tem direito à ampla defesa, contraditório, vão ser apresentadas as provas, nem sempre as provas são suficientes, e o indivíduo acaba sendo absolvido em detrimento da falta de provas. As provas não foram suficientes para convencer o juiz. Oi, Hugo. professor, então o caráter subsidiário é aquele caráter onde fica condicionado o fracasso que eu digo assim que não deu solução. As outras normas, aí você vai para o direito penal. Perfeito. Na teoria, você teorizando, é justamente isso. O fracasso dos outros ramos do direito, e aí vem o direito penal. Mas isso é já algo teórico, não é em concreto, não é porque, nesse caso, os clientes não conseguiram ter o seu dinheiro de volta, porque a pessoa que fez essas vendas não conseguiu entregar a mercadoria por ser desorganizado, que passa ele a ter cometido um crime. O crime, ele vem antes. Vem o quê? Na intenção, na vontade do sujeito. Não é na consequência. O crime está aqui. Exige o quê? Vontade, finalidade, consciência e exteriorização. O direito civil é suficiente para resolver. Agora, se não conseguir resolver, vai lá ficar a dívida. Não vai entrar o direito penal porque o direito civil não conseguiu resolver. Não, é antes, é na teoria. O direito civil vai resguardar os bens jurídicos e o direito penal vai resguardar o próprio direito civil quando ele não consegue, em determinadas situações,
ser a solução. E aí vem o direito penal para criar o tipo penal do furto, do estelionato, da apropriação indébita, nesse sentido. Mais uma jurisprudência, sempre alimentando vocês de jurisprudência dos tribunais superiores, dos tribunais estaduais, para fazer com que a prática, o fato em concreto, possa dar uma ilustração, uma visibilidade do que é a teoria, como ela é aplicada. Então, nesse julgado, nessa jurisprudência do STJ, diz o seguinte: trata-se do caso de uma pessoa que promoveu em imóvel de sua propriedade subtração de água mediante ligação direta com a rede da concessionária do serviço público. Nesta hipótese, o STJ aplicou o princípio da subsidiariedade em decorrência da intervenção mínima e considerando que o ilícito tinha contornos meramente contratuais e seu equacionamento seria possível no plano civil, decidiu que não estava justificada a persecução penal. Então, o indivíduo é o famoso gato, né? Faz o gato de luz, faz o gato de água, faz o gato da internet, o gato da TV por assinatura. Então, ele pratica um estelionato. Formalmente, é um estelionato, mas no caso concreto, o STJ, aquele caso, verificou que o direito civil era suficiente para resolver a situação, que não configuraria crime de estelionato ou qualquer tipo penal, porque se tratava de uma desavença comercial, uma desavença meramente com contornos possíveis de serem solucionados no plano civil. Mas isso quer dizer que toda decisão vai ser dessa forma? Não. Por quê? Porque direito não é uma ciência exata. Não é possível fazer uma conta e dar uma padronização, tirar uma fita métrica, trazer uma régua e dizer todo caso agora vai estar dentro desse molde e assim é solucionado. Não é. É casuístico. Você analisa cada fato. Ah, professor, e cada fato todo mundo vai entender da mesma forma? Não. Pode ser que o juiz de primeiro grau entendeu de uma forma e a pessoa recorreu e o Tribunal de Justiça reformulou a decisão. E aí depois o outro entrou com recurso e no Superior Tribunal de Justiça entendeu que a decisão correta era do juiz de primeiro grau. E agora? Então, é fundamental a interpretação, ter o caso concreto, interpreta, fundamenta, dá base de sustentação na lei, na jurisprudência, na doutrina. É assim que se faz. Agora, o outro desdobramento do princípio da intervenção mínima é a fragmentariedade. Por que que o direito penal ele tem esse caráter fragmentário? Significa que este ramo da ciência jurídica protege tão somente valores imprescindíveis para a sociedade. Não se pode utilizar o direito penal como instrumento de tutela de todos os bens jurídicos. O direito penal limita-se a castigar as ações mais graves praticadas contra os bens jurídicos mais importantes. Decorre daí o seu caráter fragmentário, uma vez que se ocupa somente de uma parte dos bens jurídicos protegidos pela ordem jurídica. O direito penal não vai atrás de tudo. Ele vai atrás apenas daqueles bens mais importantes, mais preciosos, que os outros ramos não conseguiram. Então ele pega um determinado conteúdo, um determinado assunto, e ele vai tratar sobre aquilo. Imagina a questão do trânsito.
Vamos imaginar que nós estamos elaborando um texto novo que vai tratar sobre trânsito. E não existia nada sobre trânsito. Nada. Não tinha nenhuma legislação falando sobre trânsito. E aí a gente pega, fazendo esse papel do legislador, vamos elaborar aqui a legislação, a norma. Bom, então vamos trazer moldes, modelos, artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. Vamos lá, vamos trazer aqui, cada artigo está em branco. Então, ali é um molde que vai ser descrito. Nós vamos descrever. O que você acha de colocar no artigo 1º da Lei de Trânsito para dizer o que é trânsito? Boa ideia, vamos lá dizer o que é trânsito. E no artigo 2º, vamos dizer o que é veículo automotor, vamos classificar aqui, vamos dizer o que é. Vamos inserir aqui um capítulo sobre infrações administrativas, sobre pontuação, para perder a habilitação, suspender. Então vamos fazendo isso. Até que, de repente, a gente pega e diz, olha, algumas condutas no trânsito, elas são tão graves, são tão draconianas, são tão perversas, são tão perigosas, que é necessário preservar. Trazer aqui tipos penais incriminadores, descrevendo conduta e, em seguida, combinando pena, sanção, imposição de pena. E aí a gente faz com que um número indeterminado de pessoas se iniba de estar a praticar essa conduta, porque vão saber que serão punidas. Que tal? Ótimo. Beleza. E o que é que a gente vai pontuar aí? O que é que realmente é mais grave para a questão do trânsito? Olha, estacionar em local proibido, estacionar na vaga do idoso, do deficiente físico, parar na faixa de pedestre. Não, isso não precisa. Isso basta constar como infração administrativa, multa de trânsito. Vai lá no Detran, paga a multa. A pessoa vai sentir no bolso. Tem gente que sente mais no bolso do que se fosse punido, de fato, com um dia de prisão, 2, uma semana, no bolso. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos aqui. Artigo 302. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Show. 303. Não, vamos colocar aqui lesão corporal culposa. Mas por que culposa? Não, porque se for dolosa, vai para o Código Penal. É um homicídio do artigo 121, matar alguém. É lesão corporal do artigo 129. Aqui é culposo, o sujeito não queria. Se ele utilizou o carro como instrumento do crime, para praticar um crime, era um desafeto, um inimigo dele que ele quis atropelar, é homicídio doloso, é Código Penal. Aqui é só conduta culposa. O sujeito inobservou um dever de cuidado, foi imprudente, ou foi negligente, ou foi imperito. Vamos aqui, mais condutas aqui no trânsito que são importantes, que não dá para deixar apenas na seara administrativa, na seara civil. Vamos trazer aqui a embriaguez ao volante, por conta da periculosidade, do perigo que é o indivíduo estar dirigindo em estado de alcoolemia, porque ele pode produzir morte de alguém, dano de patrimônios alheios. E aí racha no trânsito, entregar veículo automotor à pessoa não habilitada. Aí a gente vai trazendo, disciplinando. Então, esse é o caráter fragmentário. Fragmentos. Como estrelas, pontos no céu. Então, não é tudo, não está tudo estrelado, mas apenas pontos. Então, esse princípio da fragmentariedade tem esse sentido, esse condão de imputar apenas crimes, aquelas condutas mais perniciosas, mais graves, e não sobre todas as condutas referentes a um determinado bem jurídico. Prosseguindo o princípio da proporcionalidade, razoabilidade ou proibição do excesso. Segundo a doutrina, a proporcionalidade é uma máxima, um parâmetro valorativo
que permite aferir a idoneidade de uma dada medida legislativa, administrativa ou judicial. Pelos critérios da proporcionalidade, pode-se avaliar a adequação e a necessidade de certa medida, bem como se outras, menos gravosas, aos interesses sociais, não poderiam ser praticadas, em substituição àquela empreendida pelo poder público. O legislador, no momento em que ele tem esse importante papel de trazer ao ordenamento jurídico novos crimes, ele traz a descrição da conduta e, em seguida, a cominação da pena. E nessa cominação da pena, ele dá uma qualidade, se é pena de reclusão, se é pena de detenção. A de reclusão ele traz para os crimes mais graves, mais perniciosos do Código. Extorsão, estupro, homicídio, falsificação de medicamento, tráfico de drogas, tortura, com certeza, todos são punidos com reclusão, onde o juiz pode iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, presídio de segurança máxima, para depois ele começar a progredir, sair do regime fechado para o semiaberto, depois do semiaberto para o aberto. Então, a reclusão é a forma mais grave para o cumprimento da pena. São os crimes mais graves, e por isso tem consequência distinta. Os de detenção são os crimes menos graves. Crimes como violação de domicílio, ameaça, injúria, difamação, calúnia, desobediência. Esses crimes são menos graves. Então, o legislador deu essa qualidade, vamos punir com detenção. O cumprimento de pena não vai se iniciar em regime fechado, vai se iniciar, em regra, em regime semi-aberto, para depois poder vir a passar ao regime aberto. O legislador dá essa qualidade para o determinado fato, determinado crime, e em seguida ele dá também uma quantidade. Que quantidade é essa? Entre um mínimo e um máximo. E ele dá entre um mínimo e um máximo através de uma proporcionalidade entre todos os outros bens jurídicos que são tutelados, para não correr o risco e erro de repente, estar apenando o crime de homicídio com a pena menor do que um crime de ameaça. Um crime contra a vida de forma mais branda do que um crime contra a honra. Então, ele tem que sobrepesar, tem que dar a proporção devida, razoável, entre os bens jurídicos que ele está tutelando. E aí ele verifica quais são os mais importantes. É a vida, a liberdade, é o patrimônio. Então, vai pontuando, vai dando equilíbrio. O juiz, quando ele vai impor a pena, ele impõe de forma concreta, em concreto. Se a pena do homicídio simples é reclusão de 6 a 20 anos, o juiz, ao proferir a sentença penal condenatória, ele vai ter que impor em concreto. Puniu lá em 8 anos, 7 meses e 5 dias. Por que chegou a esse número, a esse patamar? Porque o juiz, em concreto, verificou que a pena foi justa e necessária, que ela foi proporcional ao crime praticado. Por quê? Porque ele pega e sobrepesou as 3 fases da dosimetria da pena. Verificou as circunstâncias do artigo 59, vendo antecedentes, conduta social, motivo do crime, culpabilidade, consequências do crime para a vítima, enfim. Aí passa a segunda fase, circunstâncias atenuantes e agravantes, até a última fase, que são as causas de aumento e diminuição. Então, o juiz verifica tudo isso para dar a pena à cara do condenado. Imagine o juiz que ele está condenando alguém por tráfico de drogas. E aí ele impõe uma pena
e justifica a pena em decorrência do crime praticado ser grave. Ah, não, eu estou punindo aqui de forma mais severa esse indivíduo, deu uma pena aqui, vamos supor que é de 5 a 15 anos, deu uma pena aqui de 15 anos, pena máxima, porque o crime de tráfico de drogas, traficar drogas é um crime perigoso. É um crime que traz uma periculosidade muito grande por conta da saúde pública. Tá, mas o legislador já fez isso. A partir do momento que o legislador trouxe uma pena entre 5 e 15 anos, colocando o seu mínimo em 5 anos, ele já colocou esse crime, pela sua gravidade, com um patamar de pena alto, no seu mínimo. E aí o juiz não pode fazer isso novamente, trazer a gravidade do fato como forma de punição. Fere a proporcionalidade, fere a razoabilidade. Nota aqui que a Leidiane está fazendo uma pergunta. Distinção das penas de detenção, reclusão e prisão simples. Leidiane, eu fiz aqui até a distinção de detenção e reclusão, embora seja assunto que a gente possa fazer mais à frente. A pena de prisão simples, ela não tem rigor nenhum carcerário, está prevista para as contravenções penais. Então, o sujeito jamais vai poder ficar em regime semiaberto ou fechado. Mas a distinção, de fato, da detenção para a reclusão é a gravidade do crime, porque o legislador vem e dá uma qualidade em relação à pena, a imposição de pena, reclusão de 5 a 15 anos. Então, é a gravidade do crime que vai fazer com que o legislador ele selecione os dispositivos penais que ele quer punir com reclusão, porque a consequência é fazer com que essa pessoa, o agente, ele venha a cumprir a sua pena em regime mais severo para o cumprimento da pena, como, por exemplo, iniciar em regime fechado em presídio de segurança máxima. Fora outros detalhes mais que a gente vai ver mais à frente, quando de fato a gente conseguir trazer toda essa distinção entre reclusão, detenção e prisão simples. Professor, Pois não. É só em relação à questão, a detenção, então, de qualquer forma, ele é preso. Só que a diferença é o regime dessa prisão, é isso? A detenção, ele vai ao presídio, ele trabalha normalmente, dorme no presídio, como é? A questão de trabalhar, de dormir, está relacionado ao regime de cumprimento. O regime reclusão, regime fechado, regime semiaberto e o aberto. São os regimes para o cumprimento da pena, a forma de cumprir a pena. São os regimes prisionais. Para o juiz impor o início da pena em um desses regimes, é necessário que ele veja a pena que o legislador impôs, se foi reclusão ou detenção. Então, é um critério objetivo. Primeiro, analisa. Foi reclusão? Ok, foi reclusão. Então, ele poderá vir a iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Ah, foi pena de detenção. Em regra, não é para ele começar o cumprimento da pena em regime fechado, e sim no regime semiaberto. Mas, além disso, é necessário verificar o quantitativo de pena. Ah, foi acima de 8 anos. Ok, vai para o regime fechado. Entre 4 a 8 anos, vai para o regime semiaberto. Menos de 4 anos, regime aberto. A gente vê isso daí com mais acuidade quando do estudo das penas. Esse princípio da proporcionalidade, razoabilidade,
ou proibição do excesso, diz o seguinte, alguns pontos sobre ele. Medida de justo equilíbrio entre a gravidade do fato praticado e a sanção imposta. Pena adequada à magnitude da lesão ao bem jurídico e à culpabilidade do agente. Penas devem ser necessárias, úteis, adequadas e merecidas. Pelo mal injusto que o sujeito praticou, ele vai ter uma retribuição. Sob pena de quê? De imposição de pena. E essa pena deve ser o quê? Com excesso? Não. Deve ser justa, equilibrada, a cara do condenado, em uma medida justa e necessária pelo que ele fez. Respeitando o quê? A legalidade. Respeitando a proporcionalidade, a razoabilidade. Então, os parâmetros já estão estabelecidos pelo legislador. E o juiz vai seguir e vai fazer a dosimetria da pena. Julgados de tribunais superiores, encontramos aqui uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Piauí. O tema aqui, ofensas aos princípios da proibição do excesso e da razoabilidade dos prazos processuais. Ordem concedida. 1. A paciente aqui no sentido de que é um habeas corpus, a pessoa está privada da sua liberdade por excesso da justiça ou por uma ilegalidade. Então, impetrou um habeas corpus, que é um writ constitucional, um remédio constitucional para garantir a liberdade de alguém. Então, quando a defesa impetra um habeas corpus, o réu vira um paciente, esperando o quê? Uma decisão do Poder Judiciário. A paciente encontra-se presa desde 10/5/2012, ou seja, há 5 meses, e o Estado juiz não conseguiu realizar nem mesmo a citação inicial de que trata o artigo 396 do Código de Processo Penal. 2. O atraso é desmedido por culpa exclusiva do aparelho repressor estatal e viola os princípios da proibição do excesso e da razoabilidade dos prazos processuais. 3. A demora injustificada na formação da culpa, não atribuída à defesa, impõe o imediato relaxamento da prisão pela autoridade judiciária, atendendo-se, assim, aos preceitos do artigo 648, inciso 2 do Código de Processo Penal e do artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal. Ordem concedida. É uma jurisprudência do Estado do Piauí, do Tribunal de Justiça do Piauí, que levou em conta um habeas corpus impetrado pela defesa, porque a paciente, a pessoa que estava presa, ela ficou presa e sem que houvesse o processo, sem que houvesse o julgamento, nem citada, nem informada para o processo, para o início do processo ela foi. E aí? Poxa, mas como é que eu estou preso? Porque a privação de liberdade é exceção, a regra é a liberdade. O Estado só pode estar prendendo, acusando e dizendo que uma pessoa realmente é culpada após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Há uma presunção de inocência. Um princípio processual, presunção de inocência. Quando há prisão preventiva ou auto de prisão em flagrante, a pessoa está lá presa, ela está presa provisoriamente. Por quê? Porque não há uma sentença penal ainda condenatória. Não transitou em julgado. Então, essa pessoa está presa cautelarmente. Cautelarmente. Por quê? Porque há necessidade de haver um processo e saber se realmente essa pessoa é inocente ou culpada.
Havendo a culpa, o juiz, com base em todas as provas, já com o devido processo legal, com os princípios trazidos à defesa do contraditório, da ampla defesa, respeitado tudo isso, aí o juiz condena. Mas a pessoa ficar em cárcere, privada de sua liberdade, deve ser exceção. Se existe um processo, a regra é que ela responda o processo em liberdade. Para haver a segregação, a prisão, é necessário que haja fundamentação. Por que que essa pessoa continua presa? Os requisitos da prisão preventiva estão estabelecidos? Há uma tentativa desse agente do autor em ameaçar testemunhas, por exemplo, ela está perturbando o processo, ela vem embaraçando esse processo, subtraindo provas, constrangendo testemunhas. E aí o juiz tem a possibilidade de decretar uma prisão. Mas se não, regra é a liberdade. Quando o prazo acaba se excedendo, qual o prazo que se excedeu? Entre a data que a pessoa está presa e não haver julgamento. Deve ser verificado. E normalmente se verifica todas as datas possíveis em relação ao fim de um processo, uma data razoável. Quando há o excesso, é possível haver um habeas corpus, como foi o caso, para pôr em liberdade a pessoa que está sendo privada de sua liberdade de forma ilegal, de forma abusiva. Foi esse o entendimento aí do Tribunal do Piauí para libertar a paciente, a pessoa que estava sendo acusada. Princípio da humanidade da pena. Houve um questionamento até, vi no grupo de WhatsApp, me perguntaram se o princípio da humanidade da pena era o mesmo da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana, ele acaba sendo a base, o fundamento, que dá por consequência o princípio da humanidade da pena. O princípio da dignidade da pessoa humana, ele é mais abrangente. Ele é mais abrangente. O princípio da humanidade da pena, ele é específico. Em relação ao quê? As penas impostas, que não podem ser penas que possam vir a segregar a integridade física ou moral do condenado. A pena não pode ser mais um castigo, não pode ser punido duas vezes. Além de estar cumprindo pena, dele ter castigos, ser açoitado, ele ter uma pena, ter uma forma agressiva desse cumprimento. Não. Ali, no momento de cumprir a pena, tem que ter o braço do Estado para possibilitar a ele condições de ressocialização, condições de ter um ambiente digno para que ele cumpra o mal injusto que ele praticou contra a sociedade. No artigo 5º, inciso 47, diz o seguinte: não haverá penas, a linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. Então, de morte não pode. B, de caráter perpétuo. E aí nós temos lá no artigo 75, antes do pacote anticrime de dezembro de 2019, o máximo para o cumprimento da pena, o máximo para a privação de liberdade do sujeito entrar no cárcere, eram 30 anos. Depois do pacote anticrime, esse prazo está fixado agora em 40 anos. O sujeito entra no sistema prisional por ter sido condenado, e aí o máximo que ele fica, 40 anos. Fernandinho Beiramar foi condenado a 800 anos de prisão. Então ele inicia ali e o máximo 40 anos.
Isso é absoluto? Não. Imagine que hoje é o último dia de cumprimento da pena do Fernandinho Beiramar, e ele, pela lei anterior, seriam 30 anos, então ele foi condenado ainda pela lei anterior, a anterioridade da lei, e aí hoje é o último ano, o último dia de pena, dos 30 anos. E aí hoje, o último dia, ele festejando, e ele pensa, bom, se hoje é o meu último dia, eu posso matar todos os meus inimigos que eu não vou pagar nada por isso. Já que o limite são 30 anos, eu não posso ficar mais de 30 anos. Isso seria ilógico. Então, lá no artigo 75, vai dizer que é possível haver uma nova soma de condenação quando ele pratica um fato após já estar cumprindo pena. Então, se ele for cometer o crime hoje, faltava um dia dos 30 anos, aí ele fica preso e é condenado, e aí nós vamos ter o quê? Uma unificação das penas. Foi condenado a 10 anos, vai ficar esses 10 anos da condenação pelo crime que ele praticou hoje. E aí ficou 40 anos. Foi condenado a 20 anos, ficou 50 anos. Para não haver esse disparate em possibilitar o indivíduo aí a estar cometendo crimes à torta e à direita dentro do sistema prisional. Então, para que isso não ocorra, esse limite de 40 anos, ele não é absoluto, porque pode haver uma nova unificação em decorrências dos crimes praticados durante o período de cumprimento da pena. Mas nós vamos ver ainda lá o artigo 75 e sua interpretação. E alguns entendem até que por que se coloca 30 anos, por que agora são 40 anos? É porque entende-se que mais que esse tempo de cumprimento da pena, o sujeito voltaria com insanidade. Cumprir pena no Brasil é uma sobrevivência. Você tem que sobreviver fisicamente e mentalmente. Pessoas que passam mais de 40 anos no sistema prisional certamente não voltam com condições psíquicas de exercer, de ter uma vida normal. Então, essa pena seria considerada como uma pena perpétua ou uma pena de morte. Quem advoga, alguns advogam que a pena perpétua é uma forma de pena de morte, já que o indivíduo entra no cárcere e só volta morto. Ou não volta, porque morreu. Ele vai morrer lá. Então, a pena perpétua seria uma espécie de pena de morte. C, de trabalhos forçados. No Brasil, o trabalho do preso, ele é obrigatório. Lá pelo artigo 32 do Código Penal, a gente vai ver que o trabalho do preso é obrigatório. A partir do artigo 32 em seguintes, a gente vê as penas e vê que o trabalho do preso acaba sendo obrigatório, porque o preso está sujeito ao trabalho. O preso está sujeito ao trabalho, tanto em regime fechado quanto em regime semiaberto. Estar sujeito ao trabalho é ele ser obrigado a trabalhar, sob pena de, não trabalhando ao trabalho que lhe foi ofertado, ser considerado falta grave. Sim, todo preso tem uma ficha que o acompanha durante o cumprimento da pena. Você se recusou a trabalhar, vou anotar aqui, isso é uma falta grave. Porque você era para trabalhar, você é obrigado a trabalhar. Não trabalha, falta grave. O que vai me importar de estar anotando aí falta grave? Quando chegar o tempo de você ter qualquer direito ou algum direito específico, como a progressão de regime, vai estar aqui um requisito subjetivo que é o seu mau comportamento, porque você tem falta grave na sua ficha. Tinha trabalho e você não quis trabalhar. Mas o que de fato ocorre em todo o sistema prisional brasileiro é a falta de oportunidades. Porque o trabalho é salutar. O sujeito não fica com a mente em ociosidade e ele tem
ali um contato mais próximo com a direção do presídio. O trabalho do preso é remunerado, no mínimo 3/4 do salário mínimo. Ele tem a remissão da pena. A cada 3 dias de trabalho, 1 dia é remido, é descontado. Então, o trabalho é benéfico para o preso. Ele pode dar esse dinheiro para a família. Então, só tem coisa boa em relação ao trabalho. Tem uma possibilidade de estar mais próximo à direção do presídio e ter um contato com advogados, com a assessoria jurídica, para ver como é que anda o processo dele, quanto tempo falta ele ter a liberdade ou progredir de regime, ter um contato melhor com a família, uma ligação. Então, tudo é salutar. O que é diferente de você ser forçado a trabalhar. Bota aí uma bola de ferro nos pés dele e mete chibata. Vamos açoitar ele até ele trabalhar. Vamos forçar ele a trabalhar. Não. Forçar o trabalho, isso não pode. É igual a você, em tempos normais, quando vem a Unifor. Você é obrigado a vir para a Unifor. Você é obrigado a assistir a aula, sob pena de reprovar por falta. E aí você não passa, não conclui o curso. Você não é forçado a estar aqui. Não vai chegar nenhum funcionário da Unifor, eu não vou aí bater na sua casa. Ei, vem, tá na hora, tu tem que vir, te tirar do fundo da rede, te puxar para você assistir a aula. Então você não vai ser forçado, ninguém vai te puxar. Mas obrigado você está sob pena de ter consequências. O Arthur está fazendo questionamento. Deixa eu ver se eu consigo ver. Professor, caso atualmente o pacote anticrime não tivesse em vigor, ou seja, pena máxima 30 anos. Amanhã é o último dia na cadeia do Beira-Mar e hoje o pacote anticrime entrou em vigor, agora a detenção máxima é de 40 anos. Beira-Mar é liberado amanhã ou sua pena é acrescida em 10 anos? Arthur, sempre a interpretação é em bona parte, é a favor do réu. A retroatividade da lei somente ocorre de forma benéfica, nunca de forma maléfica. Então, isso quer dizer que, e aí a gente vai estudar sobre isso quando estudar a teoria da interpretação da lei penal. Princípio da retroatividade, princípio da irretroatividade, da anterioridade. Então, se no exemplo que você está dando, Fernandinho Beira-Mar cumpriu já 25 anos de prisão, e aí vem uma nova lei e diz que o máximo da pena para ele cumprir é 20, tem que ser solto. Se agora, por quê? Porque a lei nova é melhor a situação dele. Entende-se o quê? Que a lei nova, ela atende os anseios da sociedade, que ela é mais elaborada. Então, ela deve ir de encontro à situação do agente. Se a lei nova, ela traz um malefício para a situação anterior, o sujeito não tem como prever isso. Ele não pode apagar o que ele fez para trás. Então, é uma traição para com ele. O Estado está traindo ele. Ele, quando ele praticou o crime, ele sabia que era aquela pena. E como é que o Estado vem e agora altera? Não, não pode. Então, o princípio é da retroatividade da lei benéfica e da irretroatividade da lei maléfica. Mas nós vamos estudar ainda. Pena de banimento. Mandar o sujeito sair aqui do estado do Ceará, mandar ele para outro estado, mandar ele para outro país, é defeso, não pode, é vedado. Fere o princípio da humanidade da pena. Penas cruéis, qualquer forma de fragelar, de trazer mácula à integridade física ou até à integridade moral do sujeito é vedada, não pode. Nenhuma pena pode ofender a dignidade humana.
que é o valor síntese de todo Estado constitucional e democrático de direito. Tampouco a pena pode ser cruel, desumana ou degradante. Uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul acerca da humanidade da pena. Recurso provido. O artigo 126, parágrafo 1º da Lei de Execução Penal, dispõe que a cada 12 horas de frequência escolar deverá ser remido, no sentido de descontado, um dia de pena do apenado. Entretanto, não faz referência ao modo de contagem do cálculo, se em horas-aula ou horas-relógio, sendo incabível usar a analogia para prejudicar o réu. Haja vista que a hora-aula possui um tempo menor que a hora-relógio. Considerar a remissão da pena pelo estudo como base em hora-relógio fere o direito do reeducando, porque estaria em desacordo com o princípio da humanização da pena, afastando a finalidade da pena, qual seja reeducação e ressocialização do condenado. No caso vertente, a quantidade de horas-aulas, 45 minutos, foram transformadas em horas, 60 minutos, e após, dividida pelo tanto de horas que equivalem a um dia de remissão pelo estudo, 12 horas, contra o parecer recurso provido. Então, você notou aí que é uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, e isso daí era recorrente, vários advogados entrando com ações para fazer com que o Estado entendesse que o Estado, que o juiz de execuções penais entendesse que a hora-aula, para ser computada e dar o benefício da remissão da pena, caso 12 horas de estudo, é remido um dia de pena. Ah, vamos ver aqui, essas 12 horas de estudo equivale ao quê? A hora-aula ou hora normal de relógio? Não, tem que ser hora-aula. Não pode ser hora de relógio. Nós a cada encontro, nós temos 2 aulas. Isso quer dizer que são 2 horas de aula? Não, porque a hora-aula ela é computada de forma diferenciada. E é isso que se trata aí essa jurisprudência, entendendo sim que que o preso tem esse direito a ser descontado na pena pelo estudo e ser computado como hora-aula. Hora-aula, 45 minutos. E não 60 minutos, como se conta 1 hora de relógio. E aí, mais à frente, a gente vai também avaliar quando do estudo das penas, essa questão em relação ao cumprimento da pena, a teoria da pena, e aí vocês notaram aí a questão do trabalho, que é remido a cada 3 dias de trabalho, é remido um dia de pena, é descontado um dia de pena, e no caso do estudo também, a cada 12 horas de frequência escolar, é remido um dia da pena do indivíduo, do apenado. E qualquer interpretação divergente, segundo a jurisprudência, fere o princípio da humanidade da pena. Vamos aí a outro princípio agora da intranscendência da pena, ou também chamado de pessoalidade, personalidade ou intransmissibilidade da pena, ou também de personificação da pena. Sempre atentar aos sinônimos, trago sempre aqui os sinônimos para você não ser pego de surpresa. O artigo 5º do texto constitucional diz assim:
todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Vou facilitar a sua vida em relação ao princípio da intranscendência, princípio da personificação da pena. Para lhe dizer que, para o direito penal, a única coisa que importa e que gera consequência a esse princípio é o seguinte, aqui do inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Só isso. Professor, basta eu saber isso? Basta. O resto do dispositivo não tem a ver com direito penal. Tem a ver com direito civil. Para o direito penal, a única coisa que importa é você saber que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Se eu pratiquei o fato, não será meu pai, minha mãe ou meu filho que responderá por ele. Somente eu. Penalmente, somente eu. Eu não sou nem José da Cunha Xavier, o Tiradentes. Francisco José da Cunha Xavier, Tiradentes. Ah, foram atrás da família, foram atrás dos primos. Fizeram horrores. Por quê? Porque ele era dito criminoso e todos os familiares pagaram. A pena estava passando da pessoa do condenado. Isso pode? Não, não pode. Eu pratiquei um crime, decidi por ele, somente eu vou responder. Nem pai, nem mãe. Professor, se for um menor de idade, um menino de 17 anos acabou de matar uma pessoa, praticar um latrocínio lá no Bom Jardim. A polícia prendeu ele em flagrante. Fez a apreensão do menor. E agora? Vai a viatura atrás do pai e da mãe para levar preso também? Não faz o menor sentido. Só se o pai e a mãe tiverem entregue a arma e dito, meu filho, vá lá, vá trabalhar, vá praticar um roubo, traga as coisas aqui para dentro de casa. Se for assim, você consegue fazer um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. E aí há o concurso de pessoas ou de agentes do artigo 29. Mas não se trata disso. O indivíduo menor, de 17 anos, e fosse ele com 15, 16, 17, 13, ele resolveu, ele idealizou, ele planejou e executou. Fruto único e exclusivamente da cabeça dele, porque ele quis o ato infracional, o crime. E aí, quem é que vai responder? Ele. De acordo com o quê? Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, na terminologia que é específica lá. Não é preso, é apreendido. Não é crime, é ato infracional. Ok, mas só ele responde. Professor, quer dizer que criminalmente, isso quer dizer o princípio da intranscendência, da personalidade? Somente o indivíduo que praticou o fato é ele que vai responder. Professor, e o restante aí? É cível. Por exemplo, o menor que matou o outro. O menor vai responder civilmente? Não. Civilmente, os responsáveis legais por ele é que vão ter que indenizar. Vão ter que indenizar a vítima ou os seus familiares. Então, está no aspecto cível. Olha aqui, podendo a obrigação de reparar o dano.
obrigação de reparar dano é uma questão cível, não é uma questão penal. E a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, se eu fui condenado, imagine que eu fui condenado a uma pena de prisão e uma pena de multa. Pagar um quanto? Um X, pagar 25 mil reais por conta do crime que eu pratiquei. E aí, de repente, depois da condenação, eu tive um paripaque e morri. Estou morto agora. O que acontece com a morte em relação ao direito penal do autor? Pelo artigo 107 do Código Penal, extingue-se a punibilidade, ou seja, apaga tudo. O sujeito está morto, como é que ele vai ser apenado? Como é que ele vai cumprir qualquer tipo de sanção? Professor, e quer dizer então, e esses 25 mil? É uma pena. Pena para quem? Para ele. Ele que era para reparar isso. Se ele está morto, não tem que pagar. Por quê? Porque a pena é personalíssima. Não tem como pagar. Agora, se a questão for cível, ele estava devendo 25 mil para alguém, uma questão cível, aí o patrimônio dele, que seria transferido aos herdeiros, vai ter que arcar com essas dívidas. Questão cível e não penal. Muito cuidado em relação a essa distinção. Então, a Leidiane está perguntando aqui, professor, em relação à multa, é uma pena ou cível? Pena de multa é uma das espécies de sanção penal, de acordo com o artigo 32 do Código Penal, Leidiane. Portanto, é uma consequência da imposição de pena. O principal efeito de uma sentença penal condenatória é a imposição de pena, que pode ser uma pena privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Se o sujeito morre, extingue-se a punibilidade, então ele não tem como mais ser punido, penalizado e pagar a multa. E esse dinheiro ele não paga mais para o Estado e não vai ter que os seus filhos arcarem por isso. Beleza. Você depois botou aqui que já tinha respondido. Obrigado aí pela participação, pela intervenção. Polícia de São Paulo apura se alunos colocaram veneno para matar barata em garrafa de água de professora que passou mal. Polícia de São Paulo apura se alunos colocaram veneno para matar barata, em garrafa de água de professora que passou mal. Não façam isso, pelo amor de Deus. Educadora foi socorrida ao hospital e submetida a lavagem estomacal após suspeita de ter ingerido água com inseticida. Caso ocorreu em escola estadual da Zona Sul, o Conselho Tutelar foi acionado. As informações iniciais, ainda não confirmadas, é de que 2 estudantes com idades entre 10 e 11 anos teriam colocado inseticida para matar baratas na garrafa de água da professora. Quem é que vai responder por isso? Criminalmente? É o pai, é a mãe? Só se o pai mandou o menino fazer isso. Vá lá, meu filho, mate essa professora. Senão, não tem responsabilidade o pai ou a mãe. A responsabilidade que possam vir a ter é única e exclusivamente cível e não criminal. Quem vai responder? Somente os menores. Eles vão responder na conformidade do Estatuto da Criança e do Adolescente. Professor, e se o pai entregou o veículo automotor ao filho? Filho de 17 anos, e aí o pai entregou o veículo. O menino pega e atropela e mata alguém. Esse pai,
Responde por homicídio, homicídio culposo, é homicídio doloso? Como é que fica isso? Bom, primeiro a gente vê o caso concreto e analisa todas as condições, todas as circunstâncias. Primeiro, vamos analisar o menor, menino lá de 17 anos com um veículo automotor. O que aconteceu? Não, ele estava dirigindo de forma imprudente, era uma via que lhe permitia ao máximo estar a 60 km por hora e estava a 90 km. Então ele foi imprudente e acabou não conseguindo frenar a tempo de evitar a colisão e a morte da pessoa. Ok. Então, homicídio culposo na direção de veículo automotor, artigo 302 do Código Penal, foi isso que o menor fez. Vai responder. Ele vai responder por esse ato infracional que está descrito no Código de Trânsito. Conduta dele. Pai e mãe. Foi o pai que tinha um carro, comprou o carro para ele, confiava nele, ele sabia dirigir muito bem, e o pai tinha toda a confiança. Isso constitui um crime do artigo 310, que é o quê? Lá do Código de Trânsito Brasileiro. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com a habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde, físico ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Penas, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. O pai praticou esse crime. Se o menor, ou se a pessoa não tinha habilitação para dirigir, quem entregou o veículo sabendo que a pessoa não tinha essa habilitação, vai responder pelo crime do artigo 310. Ok. Fazer com que esse pai responda pelo homicídio culposo na direção de veículo automotor ocasionado, é necessário que você consiga desenvolver um nexo de causalidade, uma relação física entre conduta e resultado. E, além disso, fazer também uma ligação, um nexo causal subjetivo. Ligar a conduta do sujeito através de dolo ou de culpa ao resultado. O pai, ele tinha dolo, ele queria matar alguém? Não. Ele tinha culpa, agiu com imprudência? Professor, mas ele não entregou a uma pessoa que não tinha habilitação? Não habilitação não quer dizer incapaz de dirigir, que não tem discernimento, que não sabe dirigir, que não conhece as regras de trânsito, que não se comporta bem no trânsito. Então, se ele não agiu com essa negligência ou imprudência em relação a entregar o veículo à pessoa, porque sabia que o filho, não, ele tem conhecimento, já fez todas as aulas na autoescola, só está faltando a carta, só está faltando a habilitação. Você não consegue ligar o pai a esse outro crime de homicídio culposo, mas você consegue ligar o pai ao crime do artigo 310. Veja como a circunstância ela pode ser diferente. Imagine que esse pai, dentro do condomínio, ele está ensinando o filho a dirigir. Qual a idade do filho? 12 anos. E o condomínio? Lotado de crianças passando, e o menino acaba atropelando e matando alguém. Por quê? Pela irresponsabilidade do pai. Então, o pai estava dirigindo? Não. O pai permitiu o menino a conduzir o veículo? Sim, artigo 310. O pai deve responder por homicídio culposo? Sim. Por quê? Porque você consegue fazer um nexo de causalidade, ligar a conduta ao resultado, tanto de forma física quanto de forma subjetiva. O que é ligar de forma subjetiva? Verificar dolo ou culpa. O crime, ou ele é doloso ou ele é culposo. O sujeito quis ou o sujeito inobservou um dever de cuidado.
E aqui uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi em 2018. Tribunal de Justiça de Santa Catarina não era uma ação penal, era uma ação cível, foi uma apelação cível. Artigo 51 do Código Penal, dívida de valor, manutenção do caráter de sanção penal, incidência do artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. Princípio da pessoalidade da pena, impossibilidade de redirecionamento aos herdeiros. Decisão mantida. Olha aí, Leidiane, é uma jurisprudência que está dentro do que você perguntou, dentro da abordagem em relação à multa. Só que não foi discutida na seara criminal, e sim na cível. Nada obstante, a mutação do sistema de cobrança determinada pela Lei 9.268 de 96, é certo que a pena de multa continua tendo caráter de sanção criminal. E por força do princípio da pessoalidade da pena, do artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, o falecimento do executado tem por consequência inarredável a extinção da execução fiscal, sendo inviável eventual pretensão de redirecionamento da cobrança em face dos herdeiros. Recurso desprovido. Então, foi uma ação cível onde se almejava, se queria fazer com que o valor do pagamento da multa fosse ainda levado ao Estado. Não, não pode. Com a morte do condenado, se era uma multa em decorrência da imposição de pena, por consequência da pena, essa multa, ela vai para os herdeiros. Esse dinheiro vai para os herdeiros e não mais vai para o Estado como forma de cumprimento de pena, porque a pena está extinta em decorrência da morte do agente, que a morte tudo apaga, nada fica. E aí vou aqui fazer uma distinção para você entre o princípio da intranscendência da pena, da personificação da pena, e essa questão da pensão alimentícia. Por que o sujeito que deixou de inadimplir a pensão alimentícia, ele foi preso? Já que acabou de dizer que o princípio era da personificação da pena. E quem foi preso, eu vi no noticiário, foi a vovó. A avó da criança é que foi presa. E não o pai que deixou de pagar a pensão. Mas espera. Mas na notícia está lá dizendo que quem deixou de pagar foi a mãe. Foi a avó. Mas a avó deixou de pagar sim. Porque a questão da pensão alimentícia é em decorrência de uma questão cível. A natureza é cível. A pessoa tem que adimplir a pensão, de pagar a pensão, justamente para custear as necessidades da criança. Quando, no processo cível, o pai demonstra que não tem recursos financeiros, o juiz vê quem tem. E sua mãe e seu pai, que são os avós da criança. Porque os ascendentes têm responsabilidade com os descendentes e vice-versa. Está na Constituição. Portanto, o juiz da vara de família decreta o pagamento de pensão alimentícia àquele que pode custear. E muitas vezes faz isso em relação aos avós. Avô, avó, vê quem tem o dinheiro, quem tem a possibilidade de cumprir. Porque o pai, às vezes, se sai, diz, não tenho nada no trabalho, não tenho nenhuma renda, mas aí vai a mãe, a avó dele tem condições financeiras, aí vai para a pessoa. A natureza é distinta, natureza cível, natureza criminal. A pensão alimentícia tem uma natureza cível. Quando o juiz cível, lá da vara de família, decreta prisão, essa prisão é de natureza cível. É a única forma
e a maior possibilidade de agravamento em relação à situação do indivíduo que a vara de família tem. Mas isso não constitui, não quer dizer que ele cometeu um crime, não quer dizer que vai gerar maus antecedentes criminais, até porque não vai haver processo criminal, é apenas uma questão civil. Deixa eu ler aqui para você alguns dispositivos do Código Civil que vão elucidar essa questão da pensão alimentícia. Artigo 1694, eu trouxe aqui para você, apenas para fazer com que você abra os horizontes em relação à matéria. Código Civil, artigo 1694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Artigo 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Parágrafo 3º. Se o executado, e aí está aí o dado do Dolabella, que acabou sendo preso por conta do inadimplemento de pensão alimentícia. Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do parágrafo 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. Parágrafo 4º. A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. Parágrafo 6º. Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. O Felipe está perguntando aqui, mas tem um prazo para os avós ficarem com a responsabilidade? Tem, até o juiz, até o momento que a pessoa, Felipe, não mais necessite, que normalmente ocorre aos 18 anos. Aos 18 anos, normalmente isso ocorre. Ah, tem faculdade de medicina, tem outra. Aí pode estender. Mas é uma questão civil. Os avós... mas eu entendi a sua pergunta. Mas os avós é que podem entrar com uma ação para dizer que, olha, agora o pai da criança já tem condições. Então, vamos mudar aqui quem vai ter que estar pagando. Então, a questão do prazo, o limite, primeiro, a idade da pessoa que está recebendo, ou as condições pessoais, se realmente necessitar. E fora isso, em relação aos avós, como você está falando, eles vão entrar com a ação para essa inversão, demonstrando que o pai tem condições plenas de arcar com a responsabilidade. Pois não? Entendi, professor. Obrigado. Valeu, querido. Professor, no caso em que o prazo máximo aí da prisão, nesse caso, são 3 meses, né? Aí vamos supor que o pai diz não ter... Assim, foi preso pelo motivo de não pagar a pensão, e aí passou 3 meses. A pessoa não pode ficar presa depois desse prazo de 3 meses. E aí, vai acionar um dos parentes mais próximos que tenha condição? Como é que fica nesse caso? Se o pai, de jeito nenhum, mostrar não ter como pagar, sei lá. É uma questão bem delicada. E o que acontece? O juiz civil também não vai poder colocar o sujeito
de forma indeterminada, como uma prisão perpétua. O que deve acontecer? Se, de fato, o sujeito não tiver de forma alguma como adimplir, porque ele é um devedor, porque ele está lá insolvente, não há como o juiz fazer. Não vai tirar sangue dele e mandar para o hemócio e vender esse sangue. Não tem como. E o sujeito tem que trabalhar, tem que ter uma vida. O que o juiz, de fato, tem que fazer é procurar verificar se não existem outros bens em nome dessa pessoa. Pode procurar bens, pode mandar penhorar, confiscar, vender, para suprir as necessidades. Quando verifica que o sujeito está se curvando à responsabilidade, está enganando. Mas, se, de fato, a pessoa não tem mais como pagar, se tinha uma condição financeira e agora não tem mais, aí o juiz também não pode compelir alguém a ficar por tempo indeterminado nessa situação. Mas é muito delicado, porque o juiz sempre tem que estar preservando a figura mais importante, que é a pessoa com necessidade. E, normalmente, a criança, fruto de uma relação dos pais. Professor, insistindo, vamos supor que o pai não tenha condições, mostre não ter, já foi preso, passou o tempo máximo, os parentes, também foi comprovado que os parentes mais próximos não têm condições, o Estado, ele pode ser acionado para ajudar na educação dessas crianças? Claro, o Estado pode ser acionado. Por isso que tem as escolas públicas, né, que o Estado ele mantém escolas públicas para, no caso de pessoas que não têm como custear uma escola particular, para colocar na escola pública. Aí o Estado dá essa mão, assim como tem as creches também. Aí sempre é verificada a situação de quem pode pagar. Às vezes a pessoa é bem financeiramente, às vezes não é bem. A pessoa não tem condições, de fato, de estar arcando. Mas ela tem que dar o mínimo, tem que ter pelo menos o mínimo possível, né, para trazer o sustento à criança necessitada. Um abraço, até a próxima aula, sexta-feira, nosso próximo encontro. Forte abraço e até lá. Valeu, show, abraço.